Bom, a gente conversou sobre o que a gente ia conversar hoje. Isso, nós conversamos sobre o que conversaremos. Eu queria já falar sobre algumas formas de desenvolvimento humano. Isso. Né? Que você já queria ir para o como? É isso, a psicologia, as tradições, mas também vamos dizer assim, as técnicas modernas que surgiram dentro das organizações, dos especialistas, né? A ciência. Tem muita coisa acontecendo que faz a gente pensar em como desenvolver o potencial de uma pessoa. Inclusive, já queríamos convidar algumas pessoas especialistas para falar dessas áreas. Já estamos falando com algumas pessoas. Mas aí você me interrompeu e falou assim, não, eu acho que não estamos prontos para isso ainda. Por quê? É bom você explicar. É porque assim, eu entendo que o que a gente quer fazer aqui com esse podcast é levar as pessoas a, digamos, a nossa palavra, né? O que a gente acredita. E o que nós acreditamos, eu e você? Acreditamos que o ser humano é um vir a ser. Ele pode ser mais. E é sobre isso que a gente resolveu conversar aqui. Mas enquanto você queria ir direto para o como, eu quis retroceder um pouquinho e a gente conversar, ainda que seja só brevemente, sobre o que é o desenvolvimento humano. Certo. Então, o que é? Pergunta fácil. Nossa Senhora! A pergunta de 1 milhão, né? Você entende? Assim, só para que a gente possa pavimentar isso melhor. Porque o convite que a gente faz para vocês é para que vocês possam entender a potencialidade de cada um de nós. E aí, a conversa aqui, primeiro o que é, então, essa tal dessa potencialidade? De onde é que nasce isso? O que é isso? Legal. Para depois a gente partir para o como. Porque existem comos. Não estamos aqui com a pretensão de exaurir. Não é... Eu mencionei no episódio passado a ideia de que a gente vai entregar um mapa, e você me lembrou muito bem, que a gente não esgota esse tema. Existem N alternativas. Vamos falar de algumas, vamos trazer convidados. Mas, do ponto de vista, então, prático, pragmático, eu entendo que o objetivo é dizer para as pessoas como se desenvolver. Mas vamos só voltar um pouquinho. Explicar o que é o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento humano? Eu gosto de buscar significado de palavras, né? Etimologia, embora não tenha uma memória assim tão prodigiosa. Melhor que a minha. Mas eu gosto de tentar lembrar o que as palavras significam. Então, desenvolvimento é uma palavra com origem grega e que é irmã da ideia do desembrulhar. São semelhantes. Tirar do envolvimento. Né? Tirar do envolvimento. Então eu tiro o presente, eu desembrulho o presente. Isso. Então se a gente falar que uma pessoa se desenvolveu, significa que ela conseguiu descobrir alguma coisa, ou abriu, ou desocultou além. Alguma potencialidade. Aí vem a discussão do que é a potência, né? Só um momentinho, Luciano. Você acha que uma imagem pode ser batida, pode ser, enfim... A crisálida que vira borboleta? É uma imagem. É uma Aliás, imagem, muito não usada quando se quer falar em desenvolvimento muito potencial. batida, né? Mas isso, não é? Acaba sendo um exemplo de desenvolvimento do potencial da natureza que serve como uma metáfora, uma alegoria para o desenvolvimento humano. Ótimo. É que o humano é mais complexo. Nós vamos chegar lá. Tá. Né? Então, beleza. A gente pode usar como uma primeira imagem, né? Porque eu sou uma pessoa muito, você sabe, eu sou muito imagética, né? A minha memória é visual. Então a gente pode usar a metáfora da natureza. Ou seja, dentro daquela semente já está toda aquela planta. A genética da semente indica
o que ela pode se tornar como planta já dando frutos, Isso. né? Então, sim, isso é a ideia. E aí é que está a questão da potência, né? Aristóteles foi o primeiro filósofo a tentar explicar isso. Ele diz assim, olha, a semente é potência, mas a árvore dando frutos já é a potência atualizada. Ele preferia usar atualização. Pronto. Tanto é que eu ouço muitas pessoas falarem por aí assim, vamos potencializar. Eu falo, não gosto muito dessa expressão porque ela é um pouco imprecisa. Melhor seria assim, como atualizar a potência? A potência é o que pode ser, que ainda não é. Até um movimento, por exemplo, se eu estou num lugar que eu posso descer a ladeira ou subir, enquanto eu não me movimento, eu estou em potência para esse movimento. Eu tenho possibilidade. Na hora que eu realizo esse movimento, eu atualizei o potencial. Só que se a gente pensar em crescimento, estágios de crescimento, estágios de desenvolvimento, semente, plantinha, planta maior, toddler, adolescente. Caule grande, aí já seria a atualização do potencial. A cada etapa eu posso atualizar o meu potencial. Digamos que eu tenho um potencial mãe, mas eu vou atualizando de acordo com o meu estágio, com a fase do meu desenvolvimento. Tem uma peça muito importante do Shakespeare, que é o Rei Henrique V, em que o jovem que será esse rei, e que vai defender, o príncipe. E que vai defender o príncipe, que vai acabar defendendo a Inglaterra, ele era um jovem boêmio que só ficava no bar. Playboy. Playboy da época. Playboy da época. Isso aí. Né? E a transformação que ocorre com ele durante a peça, até ele se tornar um orador extraordinário que consegue convocar as forças militares da Inglaterra para a defesa, é uma lagarto que saiu e se tornou borboleta. Aquela borboleta que estava ali dentro, né? Quem olhasse o rei com aquela força toda, né, de não imaginaria o menino o povo, que ele foi, né? Não conseguiria imaginar essa metamorfose. Então isso é desenvolvimento, mas isso ainda não explica, na minha opinião, o que é o desenvolvimento. Por que existe a potência e o ato? Isso. Né? Bom, aí a gente entra numa questão filosófica, mas que não precisa ser tão complicada. A gente pode usar alguns exemplos mais normais. Por exemplo, eu fiquei tentando achar um exemplo de culinária e eu falei com você ontem. Eu falei assim, quando a gente foi passear com os cachorros, a gente conversou sobre isso. Isso. Imagina se tivesse uma grande... Isso ainda é uma metáfora, tá? Não estou explicando ainda, mas é uma metáfora. Imagina se tivesse bastante massa para um pão, assim. Eu te pergunto, daria para fazer vários tipos de comida diferentes a partir dessa massa? Sem dúvida. Né? A partir de uma massa básica... Certo. Que é o que é uma massa básica? Vamos lá. Fermento, farinha, manteiga, um pouco de açúcar, um pouco de sal, leite ou água. Enfim, uma massa básica, Luciano, ela pode virar um salgado, um doce. Ela pode virar uma torta. Eu posso fazer N tipos formatos de pão. Muitos formatos de pão. Recheios diferentes e tal. Isso. Whatever. Pode ser doce, pode ser salgado. O que acontece aí, metaforicamente, é que o todo... É um todo homogêneo, vamos dizer assim, um todo grande. Eu misturo 5, 6 coisas que viram uma. O uno da massa. Pronto. Se multiplicou ou se transformou em vários, em diversidade. Pronto. Né? Unidade e diversidade. É isso. É interessante que os romanos, quando foram dar um nome à realidade que nós vivemos, eles pegaram a palavra grega chamada cosmos, que significa ordem, né? Cosmos. Os gregos olhavam para o céu, olhavam para a natureza, falavam assim, tem uma ordem aqui, tem uma inteligência ordenadora, né? E aí os romanos, os latinos, preferiram chamar de universo, né? Ao dizer que tem uma unidade e uma diversidade. Parece um padrão em tudo que há. Esse padrão, às vezes, as pessoas não atinam com isso, mas esse padrão ele é muito importante para explicar o desenvolvimento, tá? Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Eu falei da massa do pão, né? E falou do cosmos, universo. Isso, universo. Agora vamos pegar, por exemplo, a questão da química. Os químicos dizem assim, existem substâncias homogêneas e o oposto de homogêneo, o que é? Você lembra das aulas de química? Né? Não. Péssima aluna de química, gente. Sou de humanas, Luciano. Ai, eu bati no... Oi, gente, desculpa, bati no microfone. Sou de humanas. De humanas. Não, me lembro, graças a Deus. Você é advogada, né? Não, eu era. Eu sou de letras. Eu fui. Mas eu estudei, na verdade eu fiz era colegial na minha época, né? Eu estava estudando... Não fala, Luciano. É o segundo episódio que eu falo. Abafa o caso, Luciano. Entre décadas de 70 e 80... Pronto. Ainda era colegial? Era colegial. E eu fiz um colegial que era especialização em técnico do laboratório químico. Tá. Então eu tinha uma carga muito grande de química, né?
Eu estudei bastante Química, química. física. Então você tinha as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Né? Oh. Por exemplo, água e sal. O sal se dissolve de tal modo na água que se torna uma coisa só. Homogênea, mas o óleo não. Ele continua sendo homogêneo. Se você pegar só água, é homogêneo, mas água e sal também é homogêneo. Agora, quando você coloca outras substâncias que Água não e se óleo. dissolvem, por exemplo, você vai ter heterogêneo, que é a diversidade, né? Que não se Comunica, realiza né? isso. Então já vimos no pão e já vimos na química. Vamos pegar agora a biologia. Olha que interessante. Nós sabemos... Só matéria não humanas, né, É. pessoal? Vocês estão ligados, né? Mas Que ele tá o dificultando pessoal as coisas estudou pra isso mim. na escola, então eles vão Certo. lembrar. Ó, por exemplo, ó, Ah, todo mundo sabe que na não sei se eu sei, vai. fecundação do óvulo, ah, espermatozoide e óvulo, né, ah. tem uma célula inicial que já é, vamos dizer assim, O zigoto. o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Né? Isso. O zigoto, como célula inicial, ela é chamada de célula totipotente. Por que ela recebe esse nome? Tote É o seguinte, tudo. ó, é uma célula que não é especializada em nada. Ela é indiferenciada. Ela é ela não foi diferenciada Ela é ainda. indiferenciada. Agora, nós temos no corpo, eu até anotei aqui porque eu não queria esquecer, quer ver? Ah, Um número muito grande, são 200 tipos de célula no nosso organismo. Alguns exemplos 200 aqui, ó. diferentes. Célula muscular, Neural. célula cardíaca, célula epitelial, que é da pele. né? O neurônio, que já é outro, e aí vai, são cerca de Whatever, 200 tipos de células diferentes. Como é que a gente chega nessas 200 tipos? Uma única célula que não Zigoto. o zigoto, que não era nada disso. Ela tinha 200... Por isso tote potente, porque ela tinha 200 potências lá dentro. Exatamente. Ela podia se tornar em 200 tipos de células diferentes. Então, do homogêneo passa para O heterogêneo. o heterogêneo. Né? Então, isso Tirei 10. na química, na biologia, na física. Quando o pessoal fala sobre o Big Bang, os astrônomos e os físicos, eles dizem assim, ó, instantes após o Big Bang, que ninguém, não é uma explicação tão fácil, tá? Mas teve lá o Big Bang, o início de tudo. Vamos combinar que a gente concorda. Já tem uma sopa primordial, eles Pronto. dizem. Essa sopa primordial é indiferenciada. Olha que legal. Seria uma massa Mas de matéria, totipotente. uma massa de matéria que vai gerar o quê? As galáxias, as estrelas, tudo vai sair dali. Porra dessa toda sopa. vai sair dali. Mas é homogêneo. E vai virar o quê? Heterogêneo. Então, tudo na natureza tem esse padrão, olha. Homogêneo, heterogêneo. Então, até agora, o que você está me mostrando é que a natureza traz em si também esse conceito, o conceito de que ela é também uma potência. E ela vai se realizando. Tudo sai de potência homogênea para se tornar realidades heterogêneas, né? E isso chama diferenciação. Tá? Partes de um todo. O todo indiferenciado. Isso, todo dá zigoto, origem, o todo caldo primordial, dá origem o todo uma a uma massa série base. de fenômenos que são diversificados. Aliás, tem também na filosofia do Kant, ele utiliza... Immanuel Kant. Ele utiliza... Aí já entramos na filosofia, eu quero falar um pouco de metafísica, ainda nesse padrão, não saímos desse padrão. Pessoal de humanas, hoje não é de humanas, tá bom? Mas tem um padrão que acho que todo mundo entende, porque tem tantas áreas da vida, entendeu? Que dá para entender. Então, vamos pegar mais um pouco. Ó. O Kant dizia assim, olha, existe o númeno e o fenômeno. O prefixo. O prefixo fe, também é do grego, significa para fora, do lado de fora. Fenômeno. Tá? É uma exteriorização. Então, todo fenômeno é uma exteriorização de um númeno. O númeno seria, então, esse, vamos dizer assim... Esse fenômeno interno. É o antes do fenômeno. É a realidade. É o gerador. É a realidade que ainda não se exteriorizou. Olha. É uma realidade, vamos dizer assim, total, mas profunda, que ainda não se exteriorizou. Mas em qual conceito Kant desenvolve essa ideia? Se exteriorizou. Se exteriorizou, isso. Ele está falando da cognição. Então, ele diz assim, nós percebemos os fenômenos, mas nós não enxergamos o número. Nós não somos capazes de enxergar a origem, vamos dizer assim, profunda da realidade, ou mesmo a essência da realidade. É isso que vai dar, em filosofia, a dicotomia essência e existência. A essência é uma, profunda e difícil de perceber, a existência é múltipla, e tá aí, a gente percebe a existência. A existência a gente vê do lado de fora do real, pega nela. da realidade. A gente pega nela. Também já foi chamado em metafísica, eu ia pedir para você ler um texto de Pleroma. Pleroma. É o texto do Pleroma. O Pleroma tá aqui. Esse aqui, não é? Isso.
Vamos entrar agora na metafísica, é o mesmo padrão. Tá. Vamos lá, o que está dito aí que é pleroma? Pleroma, e aí tem entre parênteses a pronúncia grega, mas eu não vou, né, ocupar o ouvido de vocês com essa má pronúncia do grego que eu tenho. Então vamos lá, pleroma geralmente se refere à totalidade dos poderes divinos. A palavra significa plenitude. Isso. Eu preencho, da palavra grega que significa eu preencho. Comparável a que significa cheio. E é usado em contextos teológicos cristãos, tanto gnósticos quanto por Paulo de Tarso, em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Isso. Então, os religiosos, né, o cristianismo, de um modo geral, e também os filósofos metafísicos, eles concordam que existe essa unidade do ser, que nós podemos até identificar com Deus, aí já é uma visão mais espiritual, né, religiosa. Deus, pode se chamar essa unidade Deus de é totalidade, né, é pleroma, Deus é plenitude, é isso que Paulo quis dizer. Deus né? é tudo. E a nossa existência está vinculada a esse todo. Paulo fala isso também, né, que nós vivemos nesse ser, nós temos a nossa existência. Tá. Tudo que existe está aí, está vinculado aí. Tá? É isso. Então, tá sempre essa mesma ideia, olha, o todo homogêneo, difícil de compreender, justamente porque não está diferenciado ainda. Não vejo, ele é indiferenciado. Exato. Não tem funções diferenciadas, mas que se expressa de forma o quê? Múltipla. Unidade na diversidade. Percebe? Faz muito sentido, especialmente agora que eu estou estudando muito, né, a questão da não dualidade, né, com Joel Goldsmith, e me parece muito fácil agora de entender isso que você está falando, porque é isso, né? Eu não posso tentar entender o que é Deus se eu partir do princípio que ele é esse velhinho que fica lá em cima de barbinha branca. Não é isso. A gente fala que é visão antropomórfica. Isso, não é essa frição antropomórfica. Não existe essa forma, não existe... Mas pensa na ogiva que dá origem a tudo. Isso, né? É isso. Bom, quando Carl Jung, que formulou toda uma teoria psicológica do desenvolvimento humano, ó, como nós estamos voltando agora para o assunto, ó, foi falar sobre tudo isso, ele também leva em consideração a ideia do pleroma. Ele foi aos filósofos metafísicos desde a era medieval, como Avicena e outros, que já falavam dessa ideia da totalidade que tem que se diferenciar. Ela tem um impulso para a diferenciação. No livro que eu te dei aí, que é como é o nome do autor? É o Murray Stein. Ele é um especialista em Jung. É da Cultrix. Você lembra qual é o texto que é sobre o pleroma? Lembro. Acho que é um deles aí. É um dos primeiros. É esse aqui, ó. Aqui. Lê pra gente, então. O pleroma, em comparação com o indivíduo, criatura, é tudo e nada. Ele contém cada uma das qualidades psicológicas possíveis, mas sem distinção ou separação das outras. Ele é a matéria psíquica primal, a grande mãe, a matriz da qual emergirá tudo o que pode se tornar consciente. Pronto. Então, cada ser humano que nasce, a semente humana, né, que vai se tornar essa árvore que tem potenciais para se desenvolver, ele tem uma jornada a cumprir. E essa jornada, então, que nós vamos chamar de desenvolvimento humano, é sair de uma situação indiferenciada para uma situação diferenciada, sem perder a integração com a totalidade. Nossa Senhora, alugou um triplex na minha cabeça aqui agora. Tem uma jornada para sair do individuado. Peraí, eu saio do individuado... Não, desculpa. Eu não falei individuado. Desculpa, vamos lá, eu saio da situação indiferenciada. Do indiferenciado. O pleroma. Que é uma totalidade. Não é indivíduo. É a criatura. Não, criatura é indivíduo. Isso. Né? Peraí, vamos de novo, Belas, tá vendo? Para não confundir a cabeça de ninguém. Cabeça. Não, primeiro você tem que resolver a minha. Isso. Então vamos lá, A totalidade é o ponto de partida. Pronto. A totalidade, ela é indiferenciada. Mas ela vai se expressar em indivíduos. Isso. Que precisam, para atingir o seu pleno potencial, se diferenciar muito. Né? Essa é a jornada. A jornada, toda criança... É o zigoto que vira um adulto. Né? Isso. Vamos dizer que toda criança nasce, de certa forma, ainda muito indiferenciada.
Ela está fazendo isso já dentro do útero materno, já está havendo diferenciação. Até os 2 anos é uma coisa mamãe e bebê, né? Mas todo bebê, nesse sentido, é parecido, vamos dizer assim. Até porque ele ainda não desenvolveu capacidades de demonstrar toda a sua individualidade. Não sei nem se ele se entende como um indivíduo, né? Os pais vão descobrindo aos poucos, com aquela delícia, né, do crescimento da criança, quem ela é. Ela vai se revelando, né? E, de certa forma, até o final da vida dessa criança, ela estará nesse... Ela tem um processo a ser realizado que é de diferenciação. Apesar de muitos obstáculos, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, talvez não nesse episódio, mas assim, a sociedade, de um modo geral, ela tende a criar resistências para a diferenciação plena. O indivíduo chegar numa diferenciação muito grande, ele meio que ameaça, porque ele é tão original. É tão diferente de É tão todo diferente. Mundo, né? Todo mundo que vai para esse processo de crescimento, ele se diferencia tanto que ele ameaça quem é mais parecido. Tudo que é mais parecido é contra a diferenciação. Então existem tensões, o Jung falava muito disso, né, que a sociedade, se deixar, a sociedade meio que embota o desenvolvimento do indivíduo, se ele não fizer um esforço para sair desse pleroma social, vamos chamar assim, né, que é uma sociedade meio parecida, ele nunca vai se tornar ele mesmo, ele nunca vai ser um ser autêntico, né? Então sempre haverá uma certa resistência, mas esse é o caminho. O caminho, lembra do Mandalorian? This is the way? This is the way. Yeah. É uma série da Disney, né? É maravilhosa, que a gente adora. E que ele fala, this is the way. Então eu falo, qual que é o way? Qual que é o caminho do desenvolvimento? O desenvolvimento ele vai ter 2 palavras-chave, tá? E os psicólogos como Mihai Csikszentmihalyi, o Clare Graves e alguns outros no século XX, eles entenderam que há uma espécie de dança entre esses 2 momentos no nosso desenvolvimento. Há momentos de diferenciação e há momentos de integração. Inclusive, eu gostaria até que o Marcos Félix mostrasse para o pessoal a matriz que foi criada, da plenitude. Essa matriz tem uma história. Eu quero até citar aqui o professor Helder Camei, nosso amigo, parceiro, né? Futuro convidado. Foi professor, espero que ele venha aqui. Futuro convidado desse humilde podcast. Isso, Porque eu lembro que eu estava conversando com ele e eu propus essa matriz e ele gostou da ideia, ele sugeriu algumas nomenclaturas, então eu considero um trabalho em dupla, que foi feito ali entre eu e ele, né? E essa matriz que a gente está mostrando aí é a matriz do desenvolvimento humano, né? Em que vai haver momentos de alteração, de alternação. Olha, há momentos que eu preciso me diferenciar e há momentos que eu preciso me integrar. Por que integrar? Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais do integrar agora, porque o diferencial o diferencial acho que já ficou muito claro, né? Isso. É aquilo que te torna único. É aquilo que faz de você um ser humano vivendo no máximo que você consegue viver da sua potencialidade. Porque a natureza tem esse impulso. É isso que o Jung entendeu. Sim, o Erich Fromm avisa pra gente, somos um vir a ser. Então, devemos ser. Vou lembrar do Erich Fromm, porque ele dizia também assim, olha, a grande tarefa de um ser humano é que durante a vida ele vai dar à luz a si mesmo uma segunda vez. É isso. Ele vai ter que renascer. Olha que interessante, é um psicólogo falando de um lugar, vamos dizer assim, laico, né? Mas se você vai lá, de novo, olhar para o cristianismo, a cultura cristã, fala-se no novo homem, né? Que o novo ser humano, quer dizer, seria um renascimento também. Então, e o Jung fala isso com muita clareza, ele diz assim, olha, a natureza tem um impulso para diferenciação. Se você não atender a esse impulso, você vai ser infeliz. Né? Tanto é que eu falo assim, as pessoas procuram a felicidade. Né? Ou procuram sair da depressão, Só da que falta de sentido. Olha que contraditório. A gente procura a felicidade. Quando vai para as mídias, por exemplo, eu vejo muita gente se comparando. Você concorda? Nossa, com paranoia. Né? Com paranoia. Com paranoia. Muita gente tentando imitar ou ser alguma coisa que já está em voga. E às vezes uma coisa que nem é real, né? Porque as imagens são manipuladas, etc. Então a gente tá buscando um padrão que às vezes nem existe. Eu, por exemplo, sugeriria para uma pessoa, lógico, eu não quero ensinar ninguém a rezar, né? Não, eu não quero forçar ninguém a nada. A gente aqui só quer conversar sobre conhecimento, né? Mas eu diria assim, olha, tem que ter cuidado com essa ideia de buscar a felicidade, na verdade. Porque se eu for buscar a felicidade e não souber bem o que é o ser humano, eu vou buscar coisas que não vão me fazer felizes, né? Vai haver uma espécie de falso caminho, né? Porque um caminho... Deu clareza essa ideia? Claro que deu. Porque normalmente as pessoas pensam que a felicidade virá
quando vir o apartamento, quando Sim. vir o emprego dos sonhos, quando vir o carro dos sonhos, quando vir a viagem dos sonhos. É. E não é sobre nada disso que está aí fora. A felicidade é sobre... Eu falo que a jornada aqui, que vai fazer você... Não sei nem se é feliz, porque a palavra feliz eu acho também um pouco controvertida. Eu vou fazer um episódio só para discutir felicidade. É verdade. Tá? Pessoal, ó, vai tá tendo um episódio específico sobre isso, tá? Porque isso é um negócio, isso é um... Mas em vez de pensar em felicidade, pense em desenvolvimento. Pronto. Porque pleno desenvolvimento. Se eu caminhar para o meu desenvolvimento mais pleno, eu terei ao longo da vida, subjetivo. e esse é um trabalho para o resto da vida, eu falo, ó, não é para um dia, nem 2 dias, não é para uma palestra, não é para um podcast, vida, é uma existência. Né? Pode ter certeza, eu vou ter surpresas maravilhosas na minha vida de várias formas. Pode não ser uma vida fácil. Eu acho que ninguém deveria esperar facilidade quando entra no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento real. Vai exigir integridade, vai exigir coragem, vai exigir humildade. Exame de si mesmo. Isso não é fácil, isso são posicionamentos complicados, porque o mundo à sua volta está te puxando para outra coisa. Na verdade, a gente vai formando identidades ao longo da vida como reação ao ambiente hostil. Ó, se o ambiente é hostil e a gente vai entrar na defensiva... Eu fico agressiva. Deixa eu dar uma imagem aqui, que eu gosto de imagens que facilitem as pessoas. Ó. Geralmente, o que nós criamos como identidade pessoal e que nos retém, nos impede de atingir esse desenvolvimento, tem a ver com muros que a gente constrói para se defender. Ó, eu construo um muro para me defender da hostilidade do ambiente, entro na defensiva, e isso faz com que eu não desenvolva meu potencial, porque o muro que eu construí está impedindo isso, percebe? Então, é um paradoxo, né? A gente chama muito isso da vida egocêntrica, da vida etnocêntrica. Eu estou só olhando para mim, ou quer dizer, pro meu centro ou para o meu grupinho. Em algum momento eu atolei nesse processo de crescimento, porque eu construí defensivas, né? Então veja como é complexo isso. Ó. Há um impulso grande para a diferenciação, mas há barreiras que estão até na forma como eu reajo ao mundo, essas barreiras já acontecem. Da forma como eu fui criada. Eu me prejudico no desenvolvimento, ou algumas pessoas podem realmente criar alguns problemas para mim que poderiam me atrapalhar, mas eu lembro bem de Viktor Frankl explicando o seguinte, ó, todo impedimento que te derem, você pode transformar num caminho de crescimento. Exato. Né? A literatura, o cinema, tá tudo aí para provar que dificuldades existem para tornar... Quer dizer, é a jornada do herói. Né? Agora, eu preciso ter consciência disso. Então, eu estou num mundo com um impulso de desenvolvimento, que é um impulso de diferenciação, de autenticidade. Eu estou no mundo, vem de dentro de mim um impulso, mas o mundo à minha volta vai me dar rasteira. Agora, eu preciso também, enquanto eu busco essa diferenciação, continuar equilibrando isso com a minha integração. Falamos que a gente... Porque, veja, olha só. O que é essa integração? E a integração? Tem um pouco de filosofia aqui, mas eu acho que todo mundo vai entender. Não, tudo bem, salva o povo de humanas, né? Concorda comigo que se eu sair do pleroma... O que é o pleroma mesmo? Vamos ver se você souber. O pleroma se refere à totalidade dos poderes divinos. Pronto. Se o que você vem dessa origem, isso, vem dessa totalidade. Eu falo que é o tudo que é nada. É tudo que é nada porque não é material. Eu não pego. É o imaterial. Tá? Eu chamo de espiritual. Tá. Então é o imaterial. Bom, então se eu venho desse pleroma, tudo que está na minha experiência deveria ser integrado nessa experiência. Se eu separar algum aspecto, por exemplo, que eu não gosto de mim, mesmo que seja uma questão visual, ou uma questão psíquica, que é mais séria, né? Tem um lado meu que eu não gosto. Se eu tentar, vamos dizer assim, camuflar esse lado, a gente pode chamar isso de uma pessoa que está tentando reprimir um aspecto de si mesma, tá? Ou está criando uma Concorda que as pessoas fazem isso, que nós fazemos isso? Nós não temos um pouco disso? Eu queria não ser assim. Viver em sociedade. Eu queria não ser assim porque isso vai prejudicar a minha relação com alguém, ou no meu trabalho. Então eu escondo, eu tento reprimir uma parte de mim. Quando eu reprimo, e eu forço isso, eu estou separando essa parte, esse aspecto do quem eu sou. Então é como se eu tirasse uma parte da minha identidade mais profunda, que é o pleroma. Se eu sou tudo, eu preciso abraçar tudo. Eu falo assim, uma pessoa que vai no caminho do desenvolvimento, ela vai aprender a olhar para a sua luz e para a sua sombra. E ela vai integrar tudo isso. E ela precisa aprender, olha que difícil, integrar também a luz e a sombra dos outros. Porque os outros saíram de onde? Do
Do mesmo pleroma que eu pleroma. saí. Da mesma totalidade que eu saí. Então o outro também é um reflexo de quem sou eu. Quando eu odeio alguém, separo alguém, segrego alguém, não perdoo alguém, né, entro em conflito comigo mesmo ou com o outro, ou mesmo com a natureza, eu estou, vamos dizer assim, perdendo a minha integridade. Em vez de buscar a minha integridade, melhorar a minha integridade, o Jung tinha uma frase fantástica que é assim: a pessoa, quando atinge o máximo da sua diferenciação, ela é extremamente integrada, ela é extremamente coletiva, né? Porque as duas coisas precisam resolver ao mesmo tempo. Eu mantenho a minha diferenciação. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me integro com todo mundo. Eu me integro comigo mesmo, com a minha luz e com a minha sombra, lidando com tudo isso. Você me fez lembrar, sabe o quê? Né? Paulo Leminski. Trazendo de volta. Que ele falava assim, no domingo, o senhor problema e a senhora problema levam todos os probleminhas para passear. Né? Então eu tenho que integrar comigo mesmo. Isso, né? isso. Tudo que eu tenho que levar todos os meus probleminhas para passear. Tudo que eu separar e entrar em conflito, eu estou perdendo uma parte da minha identidade. Né? Por isso que é tão difícil essa caminhada. É uma caminhada que vai aumentando a sua capacidade de compreensão. Você vai cada vez saindo do egocentrismo para o etnocêntrico. O egocentrismo é assim: eu só aceito o que está em mim. Isso. Ou eu só quero o que é bom para mim. Ou só o que eu acredito é que presta. Isso. Tudo isso é egocentrismo. Só o que eu acredito é que presta. Aí eu chego no etnocentrismo, seria mais ou menos assim, ó, a minha turma, os que são parecidos comigo. O que eu penso que os que eu gosto pensam. Isso. Então eu só integro isso. Isso. O resto eu não integro. Não. Então eu estou desintegrando um monte de coisa, percebe? Tô me separando, tô me fragmentando. Então eu começo a entrar em conflito, começo a perder minha vitalidade, né? Agora, se eu chegar no nível, o terceiro nível já não é nem ego, nem etnocêntrico, é pluralista. Seria, eu começo a abraçar e compreender, eu não preciso me tornar... Outras realidades. Eu não quero me tornar igual a ninguém, ao contrário, eu quero me tornar eu na minha autenticidade. Mas eu quero também dar ao outro, que é diferente, o direito dele ser quem ele é. E aprender a compreender por que ele é como ele é. Se eu começo a ter esse tipo de atitude, é uma atitude mais compreensiva, eu começo a abraçar mais. Veja, quando eu estudei na matemática, para falar de exatas, né? Hoje é um episódio para episódio para o pessoal que não é de humanas. A teoria dos conjuntos, ela fala sobre isso, né? Que o maior contém o menor. Mas a gente poderia trocar as palavras assim: o maior compreende o menor. Né? Então, quanto mais eu compreendo de diferença... Quanto mais eu junto menores ali... Isso. Mais eu me sinto pleno, percebe? Eu começo o cheio. Eu começo a voltar... O pleroma é cheio. É engraçado porque tem ida e volta, né? A ida é a diferenciação, a volta é a integração. A integração é me sentir de novo no pleroma. Ida na totalidade. Onde, Luciano? Volta pra onde? Ida para a diferenciação. Não, desculpa, porque eu tava indo bem, mas aí você falou, aí eu pensei um caminho que na ida integra e na volta, na ida diferencia e na volta integra. Os físicos quânticos, né, no século XX... você falou que ia falar da física quântica. Fizeram umas afirmações meio doidas, assim, meio malucas, do tipo assim: eu sou esse universo inteiro. Eles começaram a estudar a física das partículas subatômicas e começaram a perceber que é isso, que não há separação. Tá. E se não há separação física... Todo mundo é tudo. Tudo é um. Né? E eu sou esse universo todo. Eles chegaram a essa conclusão. De certa forma, a integração é essa experiência de totalidade que você teve quando você estava lá no Nordeste. Isso. E você estava lá num momento meio contemplativo. Muito. E você sentiu, de repente, assim, nossa, parece que eu tô um com a natureza, assim, né? Com tudo. Eu sou um com tudo. Eu sou um com tudo. Você teve um momento de percepção dessa unidade. Muito forte. Isso é integração. Então, a integração também é convívio, é saber lidar com o outro, com o diferente, é saber respeitar as individualidades, é ser empático, né, com o outro no momento em que ele está sofrendo. Tudo isso faz parte da integração, né? É amor. Vamos chamar de amor a integração. E vamos chamar isso, né? Vamos Mas chamar é o amor mundi da Hannah Arendt, isso, né? Então, ó, não é esse amor mundano. Integração é amor. Mundi. E como é que é o nome da diferenciação? É liberdade. Liberdade e amor. Liberdade puxa, eu ser quem eu realmente sou. Eu poder expressar no mundo quem eu realmente sou. É me libertar, né? É sair das caixas, das caixinhas, né, que me definem. Porque
a minha definição está para além de tudo isso, né? Então, percebe? Ó, liberdade e amor. Bom, o legal no caso do ser humano é que, assim, tudo na natureza está se diferenciando. O que os cientistas chamam de evolução é um processo diferenciador, em que você teve lá, ninguém explica bem em que momento o não vivo passou para ser vida, mas houve algum salto aí. Não Alguém vivo, sabe do que matéria houve, inorgânica. Aquele caldo primordial, de repente, vida. Muito mal explicado, mas é mais ou menos se isso. sabe que em algum momento a vida começa. Bom, daí para frente, se você pegar e estudar Darwin e todos os explicadores vamos dizer assim, da evolução, vai haver uma espécie de ramificação das espécies, um grande processo criativo diferenciador. Você tem espécies aos milhões, né? Algumas que nem existem mais, porque vai havendo uma espécie de revezamento das espécies, né? Mas no bojo de todas essas espécies, que parece que estão seguindo um processo diferenciador, que não é, vamos dizer assim, que não está ao alcance das próprias, do fenômeno, do existente. Tá. O animal não parece ter consciência disso, mas ele é um animal diferente, é um animal diferenciado de outras espécies. Um gato é diferente de um cachorro. Isso. Mas ele não tá colaborando com esse processo de maneira consciente. Não, ele é passivo. O primeiro ser da natureza que começa a contribuir com o processo de diferenciação e integração, de forma a ter escolha, a fazer ou não fazer essa evolução acontecer, é o humano. Então a espécie humana, pelo menos aqui na Terra, nós não conhecemos ainda a vida em outros planetas, mas está se tentando achar aí. Não, e eu coloco que os golfinhos aí para e passo com a gente, mas vamos lá. Mas então, nós seres humanos somos a primeira espécie a ter uma espécie de coparticipação nesse processo. Que a gente consegue pensar o pensamento. Isso. O Berto Roden, que era um filósofo, vamos dizer assim, bastante religioso, cristão, né? E ele dizia assim, Deus criou o ser humano de tal forma que ele possa se criar, criou o ser humano ao mínimo para que o ser humano possa se criar ao máximo. Se você pegar a neurociência, o que os neurocientistas vão dizer é o seguinte, os animais mamíferos que não são humanos, eles nascem muito bem programados para serem o que eles são. O ser humano nasce com vamos assim, com uma abertura neurológica por causa dessa questão da quantidade de neurônios que nós temos aqui, e principalmente o córtex pré-frontal. CPF. Nós temos uma capacidade de aprendizagem praticamente infinita. Não dá para dizer qual é o potencial de aprendizagem. Então nós somos a primeira espécie, visto seja por um lado mais religioso ou por um lado mais científico, que tem essa capacidade de escolher, né? E de escolher se vai se diferenciar mais e vai se integrar mais, ou de escolher que quer estagnar. Essa é uma escolha também. Pois é, mas é uma escolha muito dolorida. Pois é, mas eu não sei nem, Luciano, como é que eu vou explicar isso? Hoje, deixa eu tentar puxar o fio aqui do que eu quero dizer. Hoje eu ouvi que está havendo um decréscimo muito grande na importância do diploma universitário, por exemplo. E na hora eu pensei, parece que faz sentido, porque eu acho que tem coisas muito mais importantes para você ser do que engenheiro, do que advogado, do que médico. Eu acho que um modelo social. Quando a gente fala assim, todo mundo tem que ter graduação, você está mostrando um modelo social. Mas esse modelo pode ser desafiado? Pode ser mudado, pode ser um curso técnico, pode ser nada. Você pode ser alguém, um empreendedor, você pode... Enfim, whatever. Mas aí você falando agora dessa escolha, eu fico pensando, quantos de nós têm consciência disso? Porque se houvesse consciência disso, eu talvez fosse comum escutar que as pessoas estão procurando investir em si mesmas, em se desenvolver e tal. Não essa caixinha de porque tem que fazer faculdade, porque, sabe? Você entende a minha dúvida? Ou tem que comprar um carro assim, um apartamento assado, entendeu? Ou ter o cargo tal dentro da empresa, né? Bom, não é por acaso, né? Eu acho que você conhece bem a minha opinião, que eu venho martelando que a educação deveria ter como centro o processo do autoconhecimento. Na verdade, eu acho que deveria ser, inclusive, autoconhecimento e desenvolvimento do potencial. Esse deveria ser... Inclusive, os alunos deveriam aprender sobre isso. Aprender a aprender. Porque ele vai ter que pilotar esse processo. Isso, aprender a aprender. Porque esse é um processo seu. Isso. Você não ajuda, eu não ajudo, esse podcast não ajuda. No máximo, a gente motiva. Mas é você. Digo mais, há aspectos desse desenvolvimento que são tão
pessoais que é intransferível. Ninguém Não poderá fazer por mim. Não, Nem meu é professor. só você que pode, só você, É. só você. Nem meu professor, Não, nem minha mãe, nem não. minha esposa, nem meu filho, nem Eu te meu ajudo, padre, ninguém. eu te ajudo, eu consigo, mas você que vai ter que fazer. Isso. Então, eu espero que o desenvolvimento humano tenha ficado claro. A gente já pode ir indo para o encerramento, Tá. mas eu vou fazer um resuminho de pontos Vamos aqui. lá. Ó. Então, vamos lá. O desenvolvimento é um desembrulhar de potenciais, né? Eles estão aqui já. Isso. Estavam comigo lá no zigoto e estão aqui agora. Aqui. Tá aqui. A pessoa que eu posso ser, posso vir a ser, Já está aqui. vamos dizer assim, deveria ser realizada. O Roden tinha uma frase que era assim, olha, quem pode deve. Quem pode deve e não faz, cria débito. Quem cria débito é igual a sofrimento. Então há um sofrimento em não se realizar. Grande parte do sofrimento, eu vou falar uma frase meio de efeito aqui, ó, frase de efeito. Tá, ó. vamos lá. Grande parte do sofrimento psicológico que está ocorrendo no mundo hoje, nunca houve tanta ansiedade, Não. tanta depressão, tantos problemas psíquicos, Altíssima vem taxa de um suicídio. fato mal compreendido, que é assim, olha, não é por causa da política X, ou do país Y, ou do problema econômico Z, né? Não, é por uma questão de que a humanidade tem um potencial a ser desenvolvido que não está sendo desenvolvido vamos dizer assim, da maneira mais fluida. Está havendo realmente crises muito grande, e a crise indica alguma coisa tem que mudar. A crise é isso, alguma coisa tem que mudar para que a gente desenvolva de uma maneira mais fluida o nosso potencial. Essa distância entre quem deveríamos já ser, pela complexidade do mundo hoje, que deveríamos ser, o potencial, e o real, e o que somos, está gerando grande sofrimento, percebe? Então, e como é que a gente faz para encurtar essa distância? Aí a gente tem que aprender a fazer a diferenciação e a integração. Sendo que a diferenciação é muito pessoal e a integração é sempre coletiva. Então é como se fosse uma coisa assim, ó. Vamos para um baile, vamos fazer uma metáfora que eu inventei agora, tá? Vamos para um baile e vai ter momentos de danças criativas e que cada um vai dançar sozinho para mostrar como consegue fazer uma dança que é uma expressão de quem ele é. E vai haver um momento de dança coletiva. Sabe aquela dança que você gosta de ver, às vezes, nos filmes, que todo mundo dança junto, assim, um montão de gente num tablado? Uma coreografia, um mob, né? Um mob ali. Isso é integração. Então, assim, a gente vai precisar saber também, né? Então, estamos precisando aprender sobre isso. E, olha, nunca houve tanto conhecimento de filosofia, psicologia, neurociência à disposição para promovermos isso de uma maneira mais poderosa. Então a gente precisa dizer para eles o quê? Para colar com a gente que nós vamos tentar explicar tudo isso para frente aí. Enquanto a gente se desenvolve, né? A gente vai contando como, né? Não se esqueça de viver. De viver. É isso aí. Até o próximo. O que é a realidade? Ninguém tem respostas definitivas, nem nunca terá. Podemos formular hipóteses baseadas em nossas vivências e em nosso entendimento. A minha hipótese é esta: a consciência está sonhando a matéria, o que é o mesmo que dizer que a unidade do ser está se diferenciando na pluralidade do existir. Ou ainda, o espírito está evoluindo como a natureza. E o roteiro mais geral desse sonho é este. No processo evolutivo, a consciência vai aos poucos despertando de seu próprio sonho. E por isso, a matéria vai sendo espiritualizada, o que se dá pelo surgimento de existentes cada vez mais conscientes e sensíveis. Então, que posição nós, humanos, ocupamos nisso tudo? Somos pontes do vir a ser para o retorno das existências diferenciadas ao ser integrado. Quando cada um de nós, por meio do autoconhecimento, desperta para a serena unidade do ser, é a consciência cósmica que desperta mais um pouco do seu sonho material. Luciano Alves Meira.